Boa noite, meus amores, Bactiners do meu coração, né? A gente hoje vai discutir a questão da psicologia, como é proposta no capítulo 3 do livro. No último encontro que a gente teve, eu pedi uma liçãozinha de casa, que era para a gente pensar na relação entre as infraestruturas e as superestruturas, porque no final do encontro, né, do nosso encontro, nós citamos e comentamos várias situações. O que é a infraestrutura? A infraestrutura, lembra que é a base econômica. As superestruturas são as crenças, tradições, costumes que se desenvolvem, né, e que se constituem como ideia pronta, ideia assumida, que é assumido pelos grupos sociais como se fosse uma verdade absoluta em razão da influência da superestrutura, né? Então, assim, alguém gostaria de citar algum exemplo que lembrou? Quer falar, Robertão? Comentar? Robertão, Oi? Agora te ouço. O som tá... Agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Eu me relembrei Althusser, né? Aparelhos ideológicos do Estado. Althusser é um texto assim, um pouquinho complicado, percebe algumas críticas de alguns, mas para entender essas questões, eu acho que é um texto muito bom, que ele apresenta ali os conceitos de Marx, a questão do edifício, né? O exemplo do edifício, e para explicar infraestrutura, aliás, e superestrutura. Então, a base do edifício social, que é a infraestrutura, é o poder econômico. E tudo Sim. dele deriva ali. Então, o poder econômico, na concepção de Marx, aí entra os bancos, sistema financeiro e tudo mais. Isso é muito interessante. Hoje eu estava lendo um texto sobre a questão da dívida, né, da dívida interna do país em relação ao Tesouro Nacional, a venda dos títulos do Tesouro Nacional. Esse é um bom exemplo de como essa infraestrutura domina tudo, porque nós temos aí a venda dos títulos do Tesouro Nacional e quem é que mais compra e quem é que mais movimenta? As grandes empresas, os grandes bancos. Então, nós pagamos com os impostos, esses juros e tudo, e é interessante para eles isso manter assim. Só que isso representa o pagamento dos juros, né, para essas instituições, né, e para indivíduos também. Né? Até a minha esposa essa semana, eu preciso botar meu dinheiro em algum lugar e economizando alguma coisa. Aí alguém falou, investa no Tesouro, que é mais R$100 você compra, não sei o quê, mas isso aí aumenta a nossa dívida interna muito grande, vai quase 50% do PIB vai para isso aí, então tira os investimentos. Só que eu acho que isso uma bola de neve nunca vai parar, porque é o sistema capitalista, o sistema financeiro que nós estamos refém disso. O país tem sido vendido para esses os chamados rentistas, né? Os rentistas. Então, eles não vivem de investimento, de geração de emprego, criando empresas, produzindo para o consumo, etc. Mas eles vivem de renda do país. Então, isso é uma crueldade muito grande para quem não tem acesso. Então, esse sistema financeiro ele forma a base desse edifício, que é a infraestrutura. Marx diz que tudo a partir daí é construído em cima para manter. E aí vem os exemplos, né, que é desses andares, que é o Estado e as ideologias que deriva dele. E aí vem escola, né, que com seus diferentes sistemas, públicas, privadas, as famílias, ele coloca as famílias, né, como essa, que é considerada a escola e a família, são hoje e a igreja, né, que a escola e a família representam o que era a igreja na Idade Média, né, para manter essa infraestrutura, fazendo parte da estrutura do poder jurídico,
com seus sindicatos, com seus partidos políticos, os sindicatos também está envolvido na concepção dele para manter essa o sistema de informação, né, que é as rádios, televisão, agora a mídia de internet, né, a imprensa e tudo mais. E a cultura, a arte e tal, todo é colocado assim. É interessante isso, que no marxismo, e aí eu tenho dificuldade que eles são, eu acho, né, muito maniqueísta, ou bem ou mal. É assim. Então, ou você é ou você não é, porque está tudo envolvido nessa visão. Então, se você não tem uma visão marxista da vida, da ciência e tudo, então você não é nada. Não há espaço para uma área mais ou menos, né? Ou é ou não é. E um exemplo é você ver o mundo desse ponto de vista da infraestrutura e superestrutura, né? E o pior é que quando a gente olha assim, encaixa tudo, né? A sociedade é isso mesmo, é bem assim mesmo, né? Gente, olhando pela economia. Desculpa cortar, Roberto. É assim. É isso aí. Não terminei. Eu terminei, mas é isso aí. As anotações. Assim, quando a gente busca na arte, né, uma forma da gente entender melhor. É todo do mesmo diretor, já falei para vocês, acho que é Distrito 9 ou Distrito 11, uma coisa assim. Elysium, sabe? Elysium. O outro filme que eu acho que é Distrito 9, que é o pessoal lá dos ETs que vem morar na Terra. É muito interessante porque, assim, na medida em que a gente vai se aprofundando nessas discussões, a gente começa a ver esses filmes, a história, as situações, as relações, tudo de outra forma, né? E a gente vê o quanto a gente está preso nesse novelo, né, de situações. Tem um documentário novo que está na Netflix, eu não tive tempo de assistir ainda. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui rapidinho para vocês, que ele fala de como, da maneira como é articulado para que a gente cada vez mais fique dependente do celular, sabe? Como que isso não é assim tão gratuito, isso é muito, 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 muito articulado. Está demorando aqui para abrir, mas enquanto isso... Tem a trilogia Matrix, né? A Matrix, você vê... Matrix. Aqui, ó, chama O Dilema das Redes. O Dilema das Redes, tá? É um documentário novo na Netflix, O Dilema das Redes. Comecei a assistir ele agora à tarde, um pedacinho, só por curiosidade, né? E vale a pena a gente assistir. Madi, você quer falar alguma coisa? Oi, estava falando com o microfone mudo. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu voltar aqui o fone direitinho. Não, complementando mesmo a fala do Roberto, eu também me baseei nas leituras do Althusser com os aparelhos ideológicos de Estado. Ele citou vários, né? Mas para a gente o mais forte ainda é a escola. A gente sabe que tem as mídias, tem a religião, junto com os repressivos, né? Porque paralelo ao ideológico tem os repressivos de Estado, né? Que vai entrar o exército, a polícia, porque se essa questão ideológica, né, não se reproduzir direitinho na escola e alguém sair da linha, entre aspas, entra aí a questão dos aparelhos repressivos de Estado para poder garantir a manutenção da ordem. E trazendo um pouco para essa questão da infraestrutura e da superestrutura, né, da influência dessa questão da força material, da força produtiva na escola, a gente vê essa questão da dualidade, porque a escola faz isso, né? Divide, né? Os marxistas eles vão falar de rede SS e a rede PP. Então a gente vai formar os alunos, né? Que vão fazer o trabalho braçal, né? A classe trabalhadora, o operariado, e vai ter aquele segmento de alunos que é a rede SS, que vão para o secundário, para o superior, que vão ser os intelectuais. Então, a própria escola,
ela, enquanto aparelho ideológico, ela faz isso para o sistema capitalista. Então, é a influência da infraestrutura na superestrutura, porque a escola vai reproduzindo. Então, já está ali montadinho quem vai ser o opressor e quem vai ser o oprimido. A escola tem essa dualidade, né? Dualidade essa que a gente tenta aí com as nossas pesquisas, com os nossos projetos, com os nossos estudos, em um futuro aí conseguir superar e um pouco além. Por isso que a gente fala, né, do ensino integral que rompa, que supere essa fragmentação, essa dualidade que existe no sistema educacional. Perfeito, Madi, perfeito. Enquanto você falava, a sua fala para mim foi tão assim tocante, porque eu me lembrei que eu faço parte de uma geração de pessoas em que nós, que éramos filhos assim de trabalhadores, de uma classe mais baixa, a gente tinha que ralar muito, entendeu? Para poder ir para a universidade, para a faculdade privada, porque a gente não tinha condições de bancar um estudo, né? Apesar que o estudo da minha geração foi de muita qualidade, a educação pública, né? Depois que você percebe que há uma perda na qualidade muito grande, mas até a minha geração teve uma educação pública de bastante qualidade. Mas ainda assim, o vestibular funcionava como um gargalo. Então, entrar na universidade pública era destinado somente para uma classe que era da média alta para alta, na universidade pública. Já nós que não conseguíamos entrar na universidade pública, a gente ia para as universidades privadas, e a formação era muito diferente, porque a universidade privada, pelo menos na minha geração, nos formava para o trabalho, trabalho físico, né? No caso, eu fiz pedagogia, como dar aula, a sala de aula, a condução do aluno, né? A pesquisa, o aprofundamento teórico, as universidades privadas não faziam tanto isso assim, não. Isso ficava a cargo das universidades públicas. Então, era muito assim, a gente sempre costumava dizer na minha época que a universidade privada formava trabalhadores e a universidade pública formava os doutores, sabe? Mas a sua fala me tocou muito. Pode continuar, Flor. Nossa, me perdi. Mas não tem como a gente... O Roberto falou isso, né? A partir do momento que a gente entende o quanto essa questão da infraestrutura, ela está envolvida na superestrutura como um todo, a gente começa a perceber melhor as coisas, a gente começa a entender a questão do materialismo histórico dialético, que é essa interferência da força, né, produtiva, material, no contexto histórico, as coisas não estão isoladas, né? E existe, naquele momento histórico, aquela força produtiva, ela vai determinar o que acontece ali dentro daquele contexto. E a gente consegue perceber melhor as coisas. E sobre essa questão da escola, a gente vê o Althusser, o Bourdieu, me perdoe a pronúncia, assim, né, esses franceses, que falavam muito de que a escola, né, estava ali a serviço do Estado, reproduzia, e alguns outros autores discutindo, sim, mas não dá para ficar só na reprodução, né? Preciso pensar além. Escola, será que a escola só reproduz e vai reproduzir a vida toda? Então, a gente precisa começar a pensar pressupostos, mecanismos, porque a gente sabe que o sistema é esse. Não vai ser num passe de mágica que a gente vai... o sistema o que a gente está, o sistema capitalista. Mas a própria escola, ainda que reprodutora, ainda que aparelho ideológico de Estado, ela pode fornecer os pressupostos, né, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga, entre aspas, burlar esse sistema. É possível agir nas brechas, dentro desse aparelho ideológico de Estado, dentro desse aparelho que está ali para reproduzir a hegemonia do Estado. E é o que a gente segue tentando. Perfeito, gata. Perfeito. Alguém mais? Eu queria saber... Vou me achar. Ah, Romeu. Não durmo hoje. Ivanice, quer comentar? Sobre... Sim, Diga, Romilson, eu faço
o que eu faço o link, né, dentro do que Roberto já falou, do que Mari acaba de falar, a gente começa a lembrar do que Gramsci dizia, né, a respeito do intelectual orgânico E o do intelectual. tradicional, E é o que a Mari está acabando de falar, né, porque esse tradicional, ele se julga de uma geração que é assim, como se fosse um meio termo, né? A gente, né? Eu posso me enquadrar nessa, em vez de uma geração diferente. E ele é disputado, né? Porque hora ele pode pender para um lado e pender para outro, né? E essa guerra ideológica que é justamente isso, né? Por isso que se incentiva a que o trabalho seja feito, não na infraestrutura, né? Mas na estrutura cognitiva, né? Ele seria uma guerra não com armas, né? Diferente de Marx, né? Marx queria ir para no braço, né? Ele disse que a luta tinha que ser no braço. E a Gramsci ele é mais prudente nessa questão, que ele trabalha com a natureza, né? Do pensamento, de mudar a superestrutura e não trabalhar na infraestrutura. Marx vai atacar o capital, tal. Joia. Perfeito, Romilson. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Diga. Fale, Vanessa. Só é angustiante porque é uma mudança muito lenta. Vencer essa superestrutura é uma batalha que vai levar muitos anos para a gente conseguir vencer. Porque eles são muito bem organizados, está tudo muito bem plantado, em todos os setores, todos. É música, arte, comemorações, a organização das Forças Armadas, agora mesmo, isso que a gente está vivendo. Nossa, é muito difícil de você encontrar alguém que não esteja dando apoio a isso, que consiga enxergar para além disso, é muito difícil. É meio angustiante. Verdade, Vanessa, verdade. É muito angustiante a gente ver que, diante de toda a situação que a gente está vivendo, é extremamente caótica, né? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, que é uma potência, era, né, até então uma potência. Eu ainda hoje vi uma entrevista com uma pesquisadora, eu não me lembro qual área dela, ela dizendo que os Estados Unidos é uma panela de pressão, porque é um país onde o número de armas é maior do que o número de cidadãos. Então, o que vai acontecer? A chance de começar uma guerra civil dentro do país, por qualquer motivo, é muito grande, né? Fora outros países que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, porque a imprensa já foi calada, né? Então, realmente, assim, mas o que é o nosso quintal, a nossa casa, que é o Brasil, né? Ver tudo o que está acontecendo e conseguir aceitar sem se indignar, não dá. Tarsi, você quer falar alguma coisa, meu bem? Seu microfone está ligado? Sim. Nesse sentido aí mesmo, eu concordo com os colegas. Quando... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou falando um pouco baixo. Quando Romilson ele diz que Gramsci, né, ele teve a ideia da revolução cultural, né? Inclusive nisso, diferentemente de Marx, ele teve mais sucesso, né? Tanto que eu considero que Gramsci ele teve mais sucesso na revolução cultural, porque além de ser mais fácil que porque geralmente quem move as grandes revoluções são os intelectuais, né? Quem está ali encabeçando, ainda que os demais vão aderir depois. E é mais fácil para que os intelectuais venham a aderir uma coisa que não seja uma luta armada, né? Porque intelectuais, em sua natureza, eles não são preparados ou aptos para a luta armada, e sim para a luta intelectual, de combate de ideias. E quanto a essa questão das armas, eu vi um filme na Netflix, me esqueci o nome, mas é com Cuba Gooding Jr., né? Quando ele era bem mais jovem, nos Estados Unidos, que em uma fala, o pai dele mostra ele desde criança. E o pai dele, ele fala assim,
como uma fala de um intelectual mesmo. Ele era pobre também, mas trabalhador, mas ele lia muito. E aí ele fala assim: por que você acha que existe uma banca de armas em cada esquina dessa cidade? Porque eles querem que nos matemos. Eles querem que nos matemos, porque se nós lutarmos uns contra os outros, não teremos força de lutar contra eles. Então, é uma fala assim, marcante quanto à questão da indústria de armas, quanto à questão dos próprios embates intelectuais que nos fazem girar, né, em torno de combater uns aos outros. Os Estados Unidos, e assim como outras nações, quando eles queriam dominar povos africanos, eles não começaram mandando seus exércitos, eles começaram financiando a luta armada. E eles davam armas tanto para um lado quanto para outro lado. E depois desses dois lados se matarem, como os Tutsis e Hutus na África, era que os europeus viam e facilmente dominavam os dois. E é uma coisa para a gente refletir sobre a questão da cultura e contracultura. Existe uma superestrutura, né, estabelecida para dominar essa infraestrutura, né, e tudo isso, ou uma coadunando com a outra. Mas se nós realmente queremos propor algo que seja revolucionário, devemos pensar em torno da união, né, e em torno de quem é o inimigo. E quando a gente vê essa questão até mesmo dos que se dizem intelectuais, como falaram aí, que incitam até uma luta e tudo, às vezes eles estão representando, dizem que nos representam, mas de fato ele não nos representa, né? De fato, eles têm uma cadeira lá com o nome de trabalhista, eles têm uma cadeira lá com o nome de operário, seja lá do que for, mas muitas vezes, quando eles sobem e chegam a esse posto, eles deixam de se considerar povo, né? Eles deixam de se considerar até mesmo intelectual, outra coisa, e passam a agir para coadunar com tudo que está lá, apenas com um discurso diferente, né? Apenas com um discurso de trabalhador fantasiado. Aí vem aquela questão do enunciado, né, de Bakhtin, e da forma de falar e de apresentar essas ideias, que muitas vezes eles levam a se parecer, né, colocam roupa de trabalhador, colocam aquilo tudo, mas no fim eles estão, depois quando aquela bate-boca acaba ali, todos vão sair e comer pizza. Então, fica uma reflexão que nem sempre quem se diz que luta por nós, que luta pelos trabalhadores, né? Quem se diz um orgânico, de fato, né? É um orgânico, né? Fato, Tarsis. Muito boa a sua reflexão. Gente, vou iniciar então a nossa discussão de hoje, né? Que já são 7h30 praticamente passado. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Acho que já estou compartilhando, né? Vocês estão me vendo aqui? Para mim, tá. Agora, tatuagem psicologia objetiva. Então tá jóia, porque agora eu não vejo mais vocês. Tá jóia? Vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer alguma colocação, complementar, fazer questões, trocar ideias, tá jóia? Então, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 3 dessa obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. O título do capítulo é Filosofia da Linguagem e Psicologia Objetiva. É interessantíssimo esse capítulo. Eu não sei se vocês tiveram tempo, né? Porque a quarentena parece que diminuiu o número de horas do nosso dia. Mas se vocês leram, sugiro que vocês façam uma segunda leitura, e quem não leu ainda que leia, porque é um capítulo bastante rico para nos ajudar a entender como que o marxismo entende a psicologia, tá certo? O psique. Então, vamos lá. Não está passando. Peraí, gente, travou aqui.
Desculpa, então vamos lá. Bom, então o capítulo começa dizendo que para o marxismo, uma psicologia, para ser verdadeiramente objetiva, para compreender os processos psicológicos, ela precisa ser fundamentalmente sociológica, né? Porque para compreender o psiquismo subjetivo, consciente do homem, né, não tem como você extrair o homem do seu lugar de fala, não tem como você retirar o homem do lugar de onde ele veio, quem ele é, das questões que ele vive. Então, durante todo o capítulo vai deixando isso bem claro, né, que para que a psicologia ela seja realmente objetiva, né, para compreender, para construir uma abordagem objetiva, refinada e flexível, ela tem que ser sociológica antes de mais nada. Por quê? Aí ele vai explicando no decorrer do capítulo que a consciência é um fato socio-ideológico, né? Os processos que determinam o psiquismo ocorrem fora do homem. Bem, a gente estudando tanto o Vygotsky ou a gente estudando o Bakhtin até aqui, pensando no conceito de autoria, né? Pensando nos conceitos de polifonia, dialogismo, a gente acaba descobrindo que nós somos produto de tudo que já lemos, de tudo que já experimentamos, das pessoas com quem já convivemos, né? E tudo que nós dizemos, né, enquanto conversamos com os nossos amigos, colegas, compartilhando ideias, na verdade, não é nosso. Né? Advém das experiências, das informações que a gente se apropriou delas. Então, o meu psiquismo, na verdade, ele foi construído fora de mim e não dentro de mim. Né? Então, o psiquismo subjetivo, ele é um traço muito particular. Né? Por quê? Porque o psiquismo subjetivo, ele está entre bem onde se junta, se une, onde se aproxima as questões do organismo, né? E o mundo exterior, ou seja, o fisiológico, né? Que é as minhas, vamos assim dizer, para usar um termo bem antigo, as minhas faculdades, né, intelectuais, e o signo, a apropriação do signo. Olha só que interessante isso daqui, se a gente parar para pensar no contexto da pessoa com deficiência intelectual. Por quê? Porque a pessoa com deficiência intelectual, ou mesmo uma pessoa que sofreu algum acidente vascular cerebral numa idade muito jovem, vamos assim supor, porque isso pode acontecer. Eu já fui professora de uma criança que ela sofreu um AVC enquanto ela era feto. Então, ela nasceu com uma certa, né, um certo acometimento físico, mas não necessariamente intelectual. Então, veja só como é interessante a gente pensar a construção do psiquismo subjetivo se a gente pensar em relação às pessoas com deficiência intelectual. Quem é essa pessoa? Fica exatamente no limiar, ali no limite entre o que o fisiológico dela consegue fazer, né, a partir da apropriação dos signos do mundo exterior. Né? Lembrem-se que a pessoa com deficiência intelectual é uma pessoa que ela não consegue ler nas entrelinhas. Lembra da linguagem extraverbal que a gente discutiu num encontro anterior do Bakhtin? Então, esse extraverbal, como o Bakhtin coloca, a pessoa com deficiência intelectual, ela não consegue realizar com a mesma facilidade que a gente. Lembra o que é o extra? Esse extraverbal, na verdade, é a minha interpretação daquilo que você está dizendo, né? O que eu acho que eu entendi, o que eu entendi daquilo que você falou, né? Então, a pessoa com deficiência intelectual, com base nos signos que ela se apropriou, até mesmo a leitura que ela faz dos signos, né? Pode ser comprometido dependendo da sua condição fisiológica, né? Do seu desenvolvimento intelectual, enfim, N fatores. Então, é muito interessante a gente parar para pensar nesse limiar, né? Nesse processo aí.
O psiquismo interior, gente, a gente só consegue compreender por meio da análise dos signos. Então, o que faz a atividade psíquica uma atividade psíquica é a significação. Aí ele diz, na mesma página 50, um pouco mais para baixo, a tarefa da psicologia consiste em descrever com discernimento, dissecar e explicar a vida psíquica como se tratasse de um documento submetido à análise do filólogo. Por que que ele diz isso? Porque a minha vida psíquica, eu expresso ela por meio das palavras. Quando eu converso com vocês, quando eu conto alguma coisa para vocês, quando eu estou assim discutindo algum assunto com alguém, eu estou tentando convencê-lo em relação a uma ideia específica, porque eu acho que essa ideia é mais importante ou porque ela vai funcionar melhor. Então, assim, eu coloco o meu mundo psíquico para fora de mim por meio das palavras que eu utilizo. Por quê? Porque lembra que a palavra é um signo neutro, ela pode assumir sentidos e significados diferentes de acordo com o contexto onde elas são utilizadas. Pois bem, então é por meio das palavras que eu escolho quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou explicando alguma coisa para alguém, tentando ensinar alguma coisa com alguém, convencer alguém de alguma coisa, que eu expresso os signos que compõem a minha psique. Olha só que interessante, por isso a importância dessa análise, né? Como se fosse um filólogo, alguém especialista, né, na linguística, na linguagem, para poder entender quem é aquela pessoa. Por isso, da importância, né, que a gente fala da análise do discurso de Bakhtin, ou seja, você compreende quem é aquela pessoa que está atrás daquele discurso, quem é aquela pessoa que está falando aquilo, certo? Aí eu estou dizendo, a atividade mental só se manifesta no terreno semiótico, ou seja, por meio de si. Então, toda atividade mental, nossa, né, toda atividade mental, as nossas atividades metacognitivas, né? O que é metacognição? São operações mentais que organizam e conduzem processos intelectuais, né? Ainda a gente tem que ter um pouco de cuidado entre mente e intelecto, viu, gente? E eu acabei, acho que, de confundir isso aqui agora, porque isso é muito importante, principalmente para quem é da área da educação especial como eu. A mente é uma coisa, o intelecto é outro. Então, as operações metacognitivas, né, são operações intelectuais que fazemos para dar condução, né, continuação a processos intelectuais. Então, mas para que isso aconteça, as coisas têm que ter sentido e significado, senão não funciona, né? Então, imaginem assim, se a nossa psique, né, nosso lado psíquico fosse um relógio, tá certo? Então, a atividade intelectual, a metacognição seria mais ou menos como a mola, entendeu? Que faz as engrenagens funcionarem, tá certo? Faz as engrenagens funcionarem. As engrenagens que funcionam são os processos intelectuais, tá certo? Mas a gente precisa de um combustívelzinho, né? Que são os signos. Então, esse combustívelzinho pode ser a pilha ou pode ser a corda, né? Então, o combustívelzinho do nosso relógio são os signos, certo? Então, é mais ou menos aí. Espero que vocês tenham entendido aí a minha analogia. Então, entre atividade psíquica e sua expressão, não tem rupturas nem distanciamentos, né? O que ele quer dizer com isso? Que mesmo que a gente faça uso de mais de um código durante o nosso diálogo, a nossa conversa, eu não sei como é que fica projetado aí para vocês enquanto eu falo aqui, mas como eu sou metade italiana, se vocês amarrarem as minhas mãos, eu não vou conseguir falar nada. Então, enquanto eu falo aqui, mesmo que eu não veja vocês, eu fico gesticulando. Então,
todo processo qualitativo também tem a sua forma quantitativa. Enquanto que eu estou tentando falar com vocês, traduzir o Bakhtin de uma forma que vocês percebam o quanto que é gostoso estudar a filosofia da linguagem, entendeu? Então eu gesticulo bastante, eu faço os gestos, entendeu? Mas tudo isso faz parte do processo, tá certo? E essa pergunta, gente, é muito importante quando a gente vai fazer uma análise do discurso. O que constitui o material semiótico do psiquismo? A resposta é tudo que ocorre no organismo. Por que tudo que ocorre no organismo? Gente, o material semiótico do psiquismo é tudo que ocorre no organismo, por quê? Lembra que eu falei que num processo, né, de análise do discurso, todo o comportamento da pessoa, tudo que a pessoa faz parte do tema, né? Do estilo, do que ela tá querendo te dizer, da forma como ela está querendo te alcançar. Então, o material semiótico do psiquismo também faz parte desse material. As mãos suadas quando você vai falar alguma coisa e você sabe que aquilo é muito importante, que aquilo vai refletir como numa entrevista de emprego, tá certo? Salivar bastante enquanto está falando, porque está nervoso, está ansioso, a forma de escolher as palavras. Então, tudo isso é material semiótico do psiquismo, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá certo? Porque tudo isso é o tema, faz parte do tema, faz parte do estilo, né, que está sendo escolhido para chegar, fazer com que o meu interlocutor me compreenda, quer dizer, que as minhas palavras reverberem nele, tá? A formação do material semiótico do psiquismo. Esse material, gente, ele já está formalizado e diferenciado no meio social. O que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, que o material semiótico do meu psiquismo, né, todos os conjuntos de sentidos e significados dos signos dos quais eu já me apropriei, eles já estão formalizados, diferenciados e aceitos socialmente. Eu só me apropriei deles. E esse processo de apropriação, gente, que, na verdade, Vygotsky nunca utilizou exatamente o termo apropriação. Vygotsky sempre utilizou internalização. Essa apropriação veio depois com os colaboradores dele, tá? O que é esse apropriar-se? Significa que você, na verdade, você está imerso, né, nesse caldeirão de ideias, conceitos, culturas, tradições, religiões, enfim, tudo isso, né? Mas acontece que você não absorve, vamos assim dizer, as coisas exatamente como elas estão. Elas passam pelo um filtro. E esse filtro, mais interessante, é que ele não é construído por você, ele é construído a partir das suas experiências que você teve com outros signos antes desse, certo? Então, o meu material semiótico do meu psiquismo, ele já, fora de mim, ele já está, assim, formalizado e diferenciado, ele só foi apropriado por mim, né? E nem todo que eu me apropriei tem um mesmo valor, entendeu? Eu expresso aquilo que eu privilegio mais. Olha só que interessante. Então, veja só, voltando naquela discussão do nosso encontro anterior sobre a polêmica do aborto da menina que foi violentada pelo tio, né, da criança de 9 anos. Quando eu vou falar sobre isso, é você colocar em jogo todas as suas concepções, os seus valores sociais, que envolve cultura, envolve religião, envolve uma porção de coisas aí, certo? Toda a minha postura até agora, entendeu? E eu não vou voltar atrás, é que sim, eu era a favor, sim, do aborto, conforme previsto em lei aqui no Brasil, certo? E eu até me arrisco a dizer que eu acho que a mulher tem que ser dona do seu corpo, certo? A mulher tem que ser dona do seu corpo. Se é do desejo dela
Isso eu sei que é um assunto delicado, né? Se é do desejo dela, o corpo é dela, isso tem que ser respeitado. Mas veja só, eu também tenho uma formação que vem, uma formação religiosa, que diz que isso é pecado, que isso é indevido, que isso é um assassinato, certo? Mas veja só, quando eu me expresso, né? Embora ainda assim eu fique balançada por conta de toda a minha formação religiosa, eu ainda coloco à frente aquilo que tem mais valor para mim. Por isso que no processo de análise do discurso, a gente tem que ficar atento a isso também. Quais são os valores que o nosso participante de pesquisa, ou o nosso entrevistado, ou a pessoa que a gente escreveu o material e a gente está analisando, tal, que valores ela está colocando à frente, né? Mesmo que ela volte atrás e tenha falado, não, mas eu também acho que deveria ser assim, se a pessoa quiser, tal. Qual foi o valor que ela jogou à frente, sabe? Isso é muito importante. O signo ideológico é território comum ao psiquismo e à ideologia, mas existe uma fronteira entre eles. E o mais complicado para a gente entender isso é que, a princípio, assim, não tem exatamente uma fronteira, né? Existe uma diferença de grau. O que é isso? Porque, veja só, gente, se todo o psiquismo que eu carrego, o meu psiquismo, a minha psique, certo? Ela foi construída, né? Com base nos signos presentes, nas relações sociais, dos contextos, né, que eu frequento, minha comunidade, meus amigos, minha cidade e tal. Então, é óbvio que a minha psique, né, ela vai ocupar o mesmo caminho, um espaço muito próximo, quase juntinho ali, com as ideologias que eu carrego. Mas lembre-se que eu falei, né? Por que não coincide dessa forma? Porque no processo de apropriação eu faço uma filtragem. Eu pego aquele signo, eu pego ele para mim, eu absorvo, me aproprio, internalizo ele, mas nunca exatamente da forma como ele chegou até mim, porque eu tenho esse filtro, tá? E esse filtro é construído com signos que chegaram antes desse signo novo, como se fosse uma rede, entendeu? Ou como se fosse um tecido, como se fosse um quebra-cabeça, e vai se encaixando, certo? Então, a apropriação é esse filtro, tá certo? A gente não absorve tudo 100%, né? Então, vamos lá. Então, a priori, não tem essa fronteira, assim, a gente não parece que tanto o signo ideológico, ele tá dentro, tanto faz parte do nosso psiquismo, como ele está na ideologia que me cerca, do mundo da qual eu faço parte, né? Mas não é assim. Primeiramente, se a gente... Pois não, pode falar. Quando você fala, a gente está falando de psicologia, né, em relativo à questão da filosofia da linguagem. Na psicologia, existem praticamente dois grandes grupos, na verdade, três. Aquelas das perspectivas inatas, que dizem que as questões inatas preponderam sobre a estrutura e personalidade do indivíduo, e o grupo das adquiridas, que dizem que o social ou o contexto imperam sobre as questões da personalidade e estrutura do indivíduo. Porém, atualmente, e é o ramo que mais tem crescido e se desenvolvido, mesmo que das teorias que partiram das questões inatas, que teve por mãe, a psicologia teve por mãe duas grandes mães, né? Duas grandes, nasceu da filosofia e da medicina, né? Da questão da anatomia, das ciências naturais. E hoje o que mais tem se desenvolvido são as questões chamadas interacionistas, né? Que tanto parte das questões inatas, né? Como das adquiridas, e enfatizam o contexto em que ela se desenvolve. Porque até a gente na medicina se sabe que uma pessoa ela pode ter, digamos, uma predisposição a um câncer, mas se ela não estiver em determinadas condições, aquela predisposição pode não se tornar um câncer.
deve depender de estresse, depender de modo de vida, se a pessoa fuma, se a pessoa faz uma série de coisas. E a psicologia tem seguido um pouco isso. Quando você fala da questão do território ideológico, né, do signo ideológico, me vem isso à cabeça, que existe uma fronteira, né, entre a questão do psiquismo, que é uma questão mais interna, né, e da ideologia, que é um conceito mais sociológico. Esse signo ideológico, pensei eu, seria uma união, ou digamos que ele se encontra, na verdade, exatamente nessa fronteira, ou seja, seria o território de interação entre o psíquico e a ideologia. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque o signo ideológico, o signo, quando a gente começou a ver o que significa, o que é o signo, entendeu? Lá atrás, o signo, na verdade, ele pode ser expresso por um som que carrega um sentido, um significado, né? Por exemplo, quando eu digo assim, quer dizer, é uma expressão, é só uma emissão de um som que significa que é algo enfadonho, algo irritante, né? Ou então, quando eu faço emito algum outro som que possa expressar, que nem um muá, esse som muá, todo mundo que ouve sabe que é você mandar um beijo para alguém, né? Você fazer um gesto de você estar mandando um beijo para alguém. Então, é só o som que já remete à ideia, porque traz um sentido e um significado. Então, o signo ideológico, ele é um signo, no caso, esse né? Que carrega toda uma ideologia, quer dizer que aquilo está sendo enfadonho, aquilo está sendo chato, aquilo está sendo irritante, tá certo? E ele tanto faz parte do psiquismo quando ele é apropriado pela pessoa, certo? Quanto a ideologia. A questão toda, Tarsis, é justamente a questão da apropriação, tá? É na apropriação que surge essa pequena diferença, né? E como que, para dar continuidade aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Outro dia eu estava conversando com o Tarsis, a gente conseguiu resumir Bakhtin assim, ó. A boca fala do que o coração tá cheio. Não é, Tarsis? E a gente resumiu aquela questão do tema, foi o tema que a gente chamou de entrelinhas, não, o tema? Isso, mais ou menos isso. Que o tema é mais ou menos o que você faz para ser entendido nas entrelinhas, né? O que você faz para ser entendido nas entrelinhas. E, para resumir, Bakhtin é a boca fala do que o coração tá cheio. Continuando, gente. Oi. Só antes disso, aí, como um slide, um tópico antes, diz que realmente isso, dessa questão da apropriação, vai depender da interpretação da pessoa. E do enunciado, então, seriam fios, como se fossem vários fios. Eu tenho um fio amarelo, um fio vermelho, um fio rosa, um fio azul. Isso são os discursos, né? Silogismo, não, como é dialogismo, é isso, né? Os diferentes discursos. E aí eu vou pegar esses fios para construir uma trança. E essa trança seria o meu enunciado. Exatamente. Então, pode-se dizer que, apesar de que eu pego diferentes fios que foram dados a mim pelo social, esse psiquismo, essa construção do psiquismo individual e essa interação psíquica seria um cordel que eu mesmo criei. Então, não é totalmente meu, porque não veio de mim tudo, mas não é totalmente do social, porque eu fiz uma fiação nele tão específica que agora teve uma característica minha de artesão, teve uma característica minha de tecelão. Dentro da sua analogia, seria o seguinte: o seu psiquismo são os diferentes novelos, certo? São os diferentes novelos. O seu enunciado é a trança,
que por meio do dialogismo você vai trançando os fios. Entenda o enunciado como o argumento, tá certo? Entenda o enunciado como o argumento. O seu psiquismo seriam os novelos da linha. Um amarelo, um azul, uma verde, entendeu? Todas guardadinhas dentro da caixinha, que seria a sua cabeça. Na medida em que você fala para argumentar, você vai puxando esses fios e vai entrelaçando eles, fazendo a sua trança. Então, você entrelaçar esses fios, a maneira como você os entrelaça para dar forma, colorido, né, para ficar bonita a sua trança, entendeu? O seu trançado, isso é o dialogismo, tá certo? Paty, então poderia ser ainda duas caixas, uma caixa pertencente ao psiquismo, uma caixa de novelos, e outra pertencente à ideologia, e ao tecer essas duas fiações que eu tenho de matéria-prima, eu construiria a atividade e o signo ideológico, porque elas são uma fronteira entre as duas. É que você está se adiantando, porque não existe psiquismo sem o signo ideológico. Sim. Entendeu? Porque todo psiquismo ele é construído em cima de signos ideológicos, porque veja bem, esses novelinhos que a gente pensa, na verdade, né, que constitui o nosso psiquismo, dentro da nossa caixinha, da nossa cabeça, eles não são de uma cor só. São novelos de cores já mescladas. Vamos supor que é um novelo mesclado de amarelo e branco, outro novelo mesclado de vermelho e azul. Por quê? Porque são signos ideológicos, já é a ideologia, entendeu? Que eu me apropriei, só que a partir do meu filtro, porque a apropriação é como se fosse um filtro, certo? Então, esses novelinhos estão guardados dentro da minha caixa. Então, o psiquismo, ele já é esse novelinho, entendeu? De ideologias. Aí, o que acontece? Quando eu começo a fazer o meu trançado, e eu escolho quais novelos, quais são as cores com que eu vou trabalhar. Vamos supor que eu vou puxar o fio amarelo e branco, eu vou puxar o fio que tem o preto e o verde, e vou puxar o fio que tem o amarelo e o vermelho. Olha só que interessante, uma mesma perspectiva que vem de dois pontos diferentes. E na medida em que eu vou fazendo esse meu trançado, né, quer dizer, o dialogismo que eu vou fazendo esse trançado, e o meu trançado vai ficando pronto, quer dizer, esse trançado seria o meu enunciado, tá certo? Então, eu já estou expondo para o meu interlocutor a minha psique. Deu para entender? Sim. Então, já está tudo meio indicado, e, na verdade, o que constrói o signo ideológico e que cristaliza, na verdade, é uma contribuição também minha, mas não só minha, que vai estar na sociedade e que vai ser apropriado por outras pessoas. Exatamente. Exatamente. Ele fala, Tarsis, da questão dos graus de diferença, entendeu? Porque, assim, o processo de apropriação de um novo signo, entendeu, ideológico, ele não é nem sempre de imediato, sabe? Porque quando ele fala aqui, ó, num primeiro grau, né, primeiramente, o elemento ideológico ainda não pode ser exteriorizado, sendo algo confuso e inacabado. Sabe quando a gente fala assim, ó, eu entendi, mas eu não estou conseguindo explicar. Eu entendi, mas eu não estou conseguindo comentar. Todo mundo já fez isso uma vez ou outra na vida, certo? Tipo assim, olha, eu entendi, mas espera aí que eu preciso ver como é que eu vou explicar isso para você. Então, quer dizer o seguinte, você se apropriou, entrou, né? Você teve esse contato com esses novos sentidos, esses novos significados, mas você ainda não consegue exteriorizar ele. Por quê? Porque você ainda não tem elementos o suficientes para fazer esse trançado, então você não consegue colocar ele para fora. O seu psiquismo precisa de um tempo para relacionar essa informação nova com as informações que você já tem para você conseguir exteriorizar. Por isso que há momentos que o psiquismo, o signo ideológico, eles parecem tão distantes, né? Porque tem sempre esse momento, que é primeiro
primeiro entra informação nova, a gente precisa de um tempo para digerir ela, para depois poder expressar ela, né? Aí, olha, continuando que ele vai explicando como é que isso se dá. Aí, no contexto da consciência, o pensamento pouco a pouco vai tomando forma e se apoia no sistema ideológico engendrado pelos signos ideológicos já apropriados. Então, aquela informação nova que a gente recebeu, né, dentro dos nossos processos intelectuais, lá naquele reloginho, a pecinha nova começa a se encaixar nas pecinhas que já estão lá e as coisas começam a fazer mais sentido para a gente. Como quando a gente estava discutindo infraestrutura e superestruturas, né? Muita coisa assim que a gente estava conversando, até para mim, assim, na hora eu fiquei pensando depois do nosso encontro, putz, como esse negócio é forte, né? Então, assim, aí a gente começa a entender, começa né, gente? Olha só, eu estou muito redundante. Começa a conseguir fazer o nosso primeiro trançado, né? Aí vai surgir a diferença qualitativa. Ele diz o seguinte na página 59, ó, os processos cognitivos provenientes de livros e do discurso dos outros, né, e os que se desenvolvem em minha mente pertencem à mesma esfera da realidade, e as diferenças que existem, apesar de tudo, entre a mente e os livros, não dizem respeito ao conteúdo do processo cognitivo. O que ele quis dizer? Se vocês pegarem o texto todo, diz o seguinte: quando esse signo novo, essa ideologia nova, essa ideia nova chega para mim, num primeiro momento, eu vou dizer assim, eu acho que eu entendi, mas eu não estou conseguindo explicar, né? Aí, dentro dos meus processos mentais, enquanto eu estou tentando exteriorizar o que eu acho que eu entendi, ou o que eu entendi de fato, né? Tanto as minhas experiências de vida, quanto as informações que eu adquiri a partir de leituras, né, dos livros que eu li, das reportagens de TV que eu assisti, dos programas da internet ou dos filmes que eu assisti, entendeu? Tudo isso na minha mente acaba fazendo parte da mesma realidade e acaba contribuindo para que esse novo signo, né, seja cada vez mais apropriado, ele seja cada vez mais transformado, cada vez mais integrado à minha psique, ao meu psiquismo. Por isso aqui, gente, é muito importante quando a gente fala de algumas questões de letramento, né, de capacidade de interpretação de texto, né? A gente sempre fala muito, nossa, dificuldade de interpretação de texto é porque as pessoas leem pouco e tal, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade de interpretar um tipo específico de texto por conta de falta de aprofundamento ou porque ela não conhece muito bem a teoria. Gente, fala a verdade, Bakhtin, para nós todos, até ontem, era muito difícil de entender. Agora, a partir do momento que a gente começou a estudar, começou a aprofundar, procurar em site, publicações em revistas, em vídeos no YouTube, aos poucos a gente foi construindo, né, um arcabouço aí, vamos assim dizer, um conjunto de ideias, de conhecimentos a respeito, que agora, quando a gente adquire um conhecimento novo, nós encaixamos essa pecinha no nosso relógio e a gente segue estudando. Então, por isso que ele fala da diferença qualitativa, né? Nesse processo, para usar a analogia do Tarso, da gente fazer o nosso trançado. Outra coisa também, ó, que dificulta a gente entender essa delimitação entre o psiquismo, né, e a ideologia, é a questão do conceito de individual, né? Por quê? Porque o indivíduo, né, é um fenômeno sócio-ideológico, né? O que faz com que o psiquismo seja social e histórico. Então, isso que fica bagunça, mas o indivíduo não é o sujeito, ele mesmo, o individual dele. Sim, só que o psiquismo, gente, ele é social e histórico, por isso que é tão difícil a gente fazer também essa delimitação entre a questão do psiquismo e a ideologia. Não tem como construir psiquismo sem relações sociais e sem a gente considerar também o sócio-histórico, né, o momento histórico da pessoa, tá?
Por isso que a gente tem que observar muito, 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 muito quando a gente faz uma entrevista no vocabulário utilizado, né? O vocabulário de uma época, o vocabulário assumido durante um processo de entrevista, quanto mais assim à vontade e informal a pessoa se sentir, mais datado ele fica. Então, os jovens vão fazer uso de vocabulários mais recentes, marcados agora principalmente pela internet, né? E pessoas mais velhas, quanto mais à vontade, elas vão fazer o uso de vocabulários mais datados, mais do período da juventude, ou do período do qual ela se recorda ou ela está comentando. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E o que constitui, então, a diferença entre o que é psíquico, que é o que é o interior, o signo interior, e o que é o ideológico, que é o que vem de fora? Então, o signo interior é dirigido ao próprio indivíduo, enquanto que o signo ideológico é dirigido ao social, ao outro, ao interlocutor. Para entender esse pedacinho aqui do meio, para não ficar bagunçado, veja só. Para entender o que é o psíquico e onde está o ideológico, onde está o psíquico e onde está o ideológico. Os dois, gente, na verdade, eles estão juntos. Tá certo? Eles caminham juntos, porque o psiquismo ele é social e histórico. Não tem como apartar. Só que o psiquismo, ele é meu, ele está dentro de mim, são os meus signos, são as minhas concepções, é o conteúdo social do qual eu me apropriei. Agora, o ideológico é o que eu coloco para fora, para fazer o meu interlocutor me entender. Por quê? Porque para eu fazer com que o outro possa me entender, eu tenho que dizer as coisas de uma forma organizada, né? E enquanto a gente está falando, se vocês pararem para prestar atenção, se vocês pararem agora nesse minuto, enquanto a gente está falando com alguém, com outra pessoa, a nossa cabeça é como se fosse um Windows muito louco, vai abrindo janela, abrindo janela, abrindo janela, abrindo janela, informação, 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 vão surgindo na nossa cabeça como se dissesse, eu preciso falar isso, eu preciso falar isso, eu preciso falar isso. Mas isso é interior. Para eu exteriorizar, eu preciso fazer uso de signos, de palavras que o outro possa me compreender e também organizada de uma forma que o outro me entenda. Um exemplo, antes da gente começar a falar do texto de hoje, né? A Madi estava falando, aí eu interrompi ela, né? E ela falou, peraí que eu me perdi, deixa eu voltar. Aí ela continuou. Por quê? Porque provavelmente, se eu estiver errada, Madi, você me corrige. Enquanto você falava, dentro da sua cabeça devia estar, assim, uma tempestade de ideias, de questões que você queria falar, que você queria abordar, que você queria expor, mas não dá para fazer isso aí tudo ao mesmo tempo. Você tem que falar de uma forma organizada, fazendo uso dos vocabulários certinhos, na ordem correta, né? Para que todo mundo possa se entender. Então, essa realmente é onde está a diferença. O que é psíquico, né? É o que eu uso dentro de mim, nas minhas operações intelectuais, é o metacognitivo. E o ideológico está nas palavras que eu utilizo, né? Está nos fios que eu escolho para fazer o meu trançado para o outro, certo? Então, a diferença, todo pensamento cognitivo é materializado pela consciência por meio do sistema ideológico apropriado pelo sujeito. Pertence a esse sistema e é subordinado a ele, mas, ao mesmo tempo, pertence ao sistema único do psíquico, ou seja, todos os nossos pensamentos, eles acabam sendo materializados na nossa consciência de alguma forma, né? Fazendo uso das ideologias que a gente se apropriou. Pertence a ele, tá? Mas, ao mesmo tempo que está ligado às ideologias das quais nós nos apropriamos, também pertence ao sistema único do psiquismo, porque, embora o psiquismo ele seja social e histórico, tá? Ao mesmo tempo, pelo filtro da apropriação, ele é muito meu. Olha só que coisa maluca, né? Por isso a importância da análise do discurso, por isso que ele falou, olha,
a psicologia deveria ser submetida a uma análise de um filólogo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o meu psiquismo ele é formado por todas as minhas experiências sociais e históricas, pelo filtro da apropriação, tudo aquilo lá é muito meu. Maluco isso, né? Mas é muito interessante. Aí o que determina a diferença... Pois não, pode falar. Tá interrompendo de novo, mas assim, eu achei interessante essa brecha que você falou aí, e mais uma vez eu vou questionar um outro tópico que diz assim: o que constitui a diferença entre o que é psíquico, que é o signo interior, e o que é ideológico, que é o signo exterior, né? Para quem isso é dirigido, né? Se é para o próprio indivíduo, né? Ou se é para o outro, para o social. Então, a gente poderia dizer que a atividade, né, psíquica e a atividade sociológica, por vezes, se confundem, porque muitas vezes eu falo, como você pegou o exemplo, eu primeiro tenho que falar para mim, para organizar minhas ideias, né, na minha mente, que também meus pensamentos funcionam com palavras, né, internas, e depois eu falo para outra pessoa. Aí eu vou estar exercendo, na verdade, um signo, digamos, mais ideológico. Então, talvez a atividade psíquica e a atividade ideológica, por vezes, se confundem quando elas acontecem consecutivamente, simultaneamente, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou pensando, você está me dizendo algo que eu estou pensando que você está me dizendo também, te respondendo. Então, é bem confuso mesmo saber o limite. Então, talvez mais do que delimitar, seja interessante entender quando a gente está falando para a gente, né, organizando o nosso pensamento, a gente está nessa atividade psíquica, e enquanto a gente está falando para o outro, a gente está nesse sentido social, mas que nunca deixa de serem, de certa forma, a mesma coisa, né? Por isso que ele colocou, talvez, mais do que uma barreira estrita geográfica delimitada, seja uma função, né? Talvez sejam elementos que estejam de interseção entre os dois grupos, estejam ali transitando, ora para um lado e ora para o outro, né? Concordo, Tassi, concordo. Porque quando eu comecei a estudar esse texto há algum tempo atrás, né, e estou revisitando ele com vocês agora, quando eu vi esse trecho, porque como o Bakhtin, Vygotsky, eles bebem da mesma fonte, Vygotsky sempre falou que a importância que as funções psicológicas superiores é a linguagem e o pensamento, né? E que a fala organiza o pensamento. Então, quando ele diz a fala organiza o pensamento, como o Vygotsky estudou o desenvolvimento, né, cognitivo, observando crianças, e ele vai falando, né, da importância da fala para que a criança possa se organizar, que a criança precisa falar para agir, né? E que depois, com o tempo, a gente acaba internalizando essa fala, mas em que há situações em que a gente acaba falando com a gente mesmo, né? Acaba falando com a gente mesmo. Então, eu acho que isso casa muito bem com a forma como o Vygotsky e o Luria fazem essa leitura, né? Que, sim, existe o que é o psíquico, o que está dentro de mim, né? E esse que está dentro de mim era social e histórico, mas passou pelo filtro da apropriação para ser agora muito meu. Ele é social e histórico, mas ao mesmo tempo ele é muito meu. E quando eu vou comunicar com o outro, eu faço uso de signos exteriores, mas que na verdade realmente é muito difícil a gente conseguir separar um do outro. Essa que a gente já viu, né? Vamos para o próximo, então. O que determina a diferença entre os processos de compreensão do signo interior, que é a atividade mental do psiquismo, e do signo exterior, que é a ideologia. Então, para a gente compreender, então, qual seria a diferença disso, sendo que, na verdade, eles são muito próximos e difíceis da gente entender, né? Então,
Como a gente poderia tentar determinar essa diferença? Então, compreender significa relacionar um signo interior com outros signos interiores, ou seja, aprendê-lo em um contexto psíquico. Então, quando eu estou compreendendo, entendendo alguma coisa, para eu entender um texto, a tradução de uma música, para entender alguma coisa, um assunto, entendeu? Eu tenho que relacionar ele com conhecimentos prévios que eu já tenho. Então, eu estou aprendendo isso dentro de um contexto psíquico, né? E um outro processo para a gente entender, né, é preciso compreender o conteúdo semântico puro e simples de um pensamento para determinar seu lugar no contexto psíquico. Então, o que essa bagunça toda aqui que eu coloquei quis dizer? Para a gente entender, então, qual seria a diferença entre uma atividade mental, que é uma coisa que ocorre dentro, no psiquismo, tá? E o que é um signo exterior. Então, o signo, né, para eu, o que está fora de mim, né? Todo signo carrega uma ideologia. Então, o que está fora de mim, para ele poder entrar, entendeu? Ele tem que se relacionar com as ideias que eu já tinha antes dentro da minha cabeça, senão ela não entra. Se eu não entendo, ela não entra, tá certo? Então, isso significa compreender, apreender um sentido novo, um significado novo dentro de um contexto psíquico, né? Agora, para a gente entender, né, o conteúdo, né, puro e simples de um pensamento, a gente precisa entender qual é o lugar dele no contexto do psiquismo daquela pessoa. Ou seja, a gente está vivendo um momento, né, de uma explosão de comportamentos machistas ao mesmo tempo, né, no mesmo momento em que a gente vê os movimentos feministas ganharem mais espaço, mais discussão, né? E quando alguém vem e diz uma coisa tipo assim, não, isso aconteceu, tá, gente? Ah, você quer fazer doutorado? Nossa, mulher tem que ir mesmo, porque a minha filha, se um dia eu tiver uma filha, minha filha vai ser médica, minha filha vai ser doutora também. Mas a minha esposa não sai de casa, a minha esposa não trabalha fora, a minha esposa não precisa estudar, a minha esposa não precisa porque eu sustento a casa. Então, assim, é uma fala, um comportamento muito contraditório, né? O mesmo sujeito, né, mesmo homem que elogiou a minha escolha pela carreira acadêmica e também manifestou desejo que a filha também tivesse uma carreira acadêmica, não aceita que a esposa dele viesse a ter um trabalho, que viesse trabalhar, tal. Então, para a gente entender, né, qual o conteúdo, quais são os sentidos, os significados dessa fala, desse comportamento, dessa ideia, essa ideologia, a gente tem que entender qual é o lugar, né, dessa fala, dessa ideia no psiquismo dessa pessoa. E para a gente entender o psiquismo dessa pessoa, a gente vai ter que conversar um pouco mais com ela, prestar um pouco mais atenção no vocabulário dela, nas ideias que ela defende, para a gente poder entender, tá certo? E aqui, ó, a enunciação é uma expressão semiótica exterior, ou seja, como o Tarsis bem colocou, é o trançado bonito e colorido, né, que a gente tira da nossa cabecinha, que é a nossa caixinha psíquica. A enunciação, ela pode, então, assumir duas direções, quer para o próprio sujeito, tá, ou para a ideologia. Quando que ela é para o sujeito? Quando o objetivo é traduzir os signos interiores em signos exteriores para o interlocutor, né? Para que o interlocutor os relacione a um contexto interior. Para entender essa bagunça, então vamos lá. A enunciação, ela pode assumir duas direções. Quando eu falo com o meu colega de trabalho, tá? Enquanto eu estou argumentando aqui com ele porque que eu acho que não dá para a gente fazer as atividades remotas com os alunos com deficiência se nós não tivermos todos os recursos e tecnologias assistivas que a gente precisa, né?
Então, tudo as ideias que vêm na minha cabeça de uma vez só, a impressora Braille para o cego, o intérprete de Libras para o surdo, eu preciso de tablets maiores para os alunos que têm baixa visão, eu vou precisar de um teclado adaptado para a menina que é paralisia cerebral. Então, tudo isso vem ao mesmo tempo na minha cabeça, mas eu não tenho como jogar isso de uma vez só na pessoa. Então, eu vou traduzir em signos exteriores, ou seja, eu vou usar palavras, né, para expressar o que está dentro do meu interior, da minha cabecinha, para ele de forma que ele entenda e relacione ao seu contexto interior, ou seja, ao que se passa dentro da cabeça dele, tá? Então, a enunciação, ela pode seguir esse sentido. Ou então, quando ela vai para a ideologia, o que quer dizer isso? Ela requer compreensão ideológica, objetiva e concreta da enunciação, procura chegar à ideologia por meio do sujeito, ou seja, é quando eu faço um discurso público, escrevo um artigo científico, vou às redes de TV, entendeu? Para, vamos usar uma palavra assim, tipo militar, né? Por uma causa. Eu sou professora de educação especial. O tempo todo eu tenho que ficar lembrando as pessoas, né, que nós temos outros sujeitos no nosso mundo que, pelo fato dela ter uma deficiência, né, ou ter uma condição diferente, não significa que ela seja menos capaz, que ela não dê conta, que ela não possa estudar, que ela não possa ter um emprego. Então, eu quero chegar na ideologia, eu quero chegar no consenso social. Então, o que eu faço? Eu vou tentando sensibilizar todos os sujeitos à minha volta, tá? Por meio do primeiro caminho aqui, da primeira direção da enunciação, para que, quanto mais sujeitos eu conseguir alcançar com a minha enunciação e sensibilizá-los, mais próximo eu fico de mudar as ideias sociais em relação à pessoa com deficiência, que ainda é muito presente, o preconceito, né, a desqualificação da pessoa. Então, assim, a enunciação, ela caminha nessas duas direções, mas ela sempre passa por um outro sujeito. Vygotsky sempre fala isso, que todo conhecimento só chega na gente por intermédio de um parceiro, de um outro semelhante. A enunciação é a mesma coisa, ela vai do mesmo caminho, tá? Pois não. A gente podia, então, conceituar a enunciação como processo de construção do discurso? A enunciação, ela não é necessariamente um processo de construção do discurso, ela é parte do discurso, entendeu? O discurso, se ele fosse um grande tapete, entendeu? Assim, já que a gente está falando hoje de tecelagem, se o discurso ele é um grande tapete, vamos dizer que todas as carreiras que o tear faz, entrelaçando os fios, cada carreira que o tear faz é um enunciado. Certo. Então, enunciado é a mesma coisa que enunciação? É possível diferenciar ou é a mesma coisa? Enunciação e enunciado, basicamente a mesma coisa. Ah, tá. Era isso que eu estava com. Desculpa. É basicamente a mesma coisa. A enunciação é o ato de você enunciar. E o enunciado sumiu a palavra. Substantivo. Jesus amado, essa quarentena tá levando tudo nossa loucura. Tudo bem aí, pessoal? Continuamos? Enunciado, Paty, enunciado como o que é posto. Sim, o enunciado como aquilo que é posto, aquilo que é dito. Mas esse dito não é dito de qualquer jeito, entendeu? Esse dito, ele carrega uma intenção, ele carrega várias ideias, que as ideias não são suas. Você assume como se fossem suas, mas elas não são suas,
entendeu? Então, o enunciado é aquilo que é posto, é aquilo que é colocado, aquilo que é dito, aquilo que é apresentado, aquilo que é argumentado. Uma forma bem simples da gente tentar entender o que é enunciado, vamos pensar em argumento, porque o enunciado, ele não é frase. O enunciado, ele não é necessariamente uma oração, entendeu? Não é isso. Um enunciado, ele pode ser até mesmo um conjunto de frases e orações, não é só isso. Então, se a gente for pensar na tecelagem proposta pelo Tarsis, quando eu estou lá fazendo um tapete no processo de entrelaçar todos aqueles fios com diferentes coloridos para que eu possa fazer o desenho do meu tapete, cada lance do tear é um enunciado, porque está entrelaçando os fios de uma maneira correta para dar continuidade a um desenho. E o meu discurso seria o tapete colorido, bonito, pronto. Certo? Sigamos? A ideia não é oriunda do sujeito, porque, na verdade, tudo que é internalizado pelo sujeito é oriundo do mundo exterior. Exato. Isso que você está falando, isso tudo que você está falando é o dialogismo que a gente aprendeu numa aula atrás, né? Sim, porque a gente vai estar sempre revisitando esses conceitos, não tem como a gente fugir deles. Não tem. A gente vai estar sempre revisitando esses conceitos, não dá como a gente continuar. Da mesma forma, o Bakhtin, vocês vão perceber que ele reafirma o mesmo ponto, utilizando diferentes argumentos para que fique bem claro para o leitor. Vocês vão perceber, a partir de agora para frente, com as leituras dos próximos capítulos, como que isso se dá, né? Ele pega um ponto para explicar, ele escreve, fala sobre aquele ponto até exaurir e passar para o próximo, entendeu? Continuando aqui, o signo interior, então, ele só pode ser acessado pela introspecção, quer dizer, você pensar a respeito, né? Então, permite levar o signo interior à exteriorização, quer dizer, você tem que pensar a respeito das suas ideias, daquilo que você acha, aquilo que você acredita, para você poder falar a respeito, né? Não é exatamente nesse processo de argumentar com conteúdo, com qualidade. Tudo bem que tem gente que parece que a palavra não passa pela cabeça, vem para a ponta da língua e pá! Né? Sem muita introspecção, mas mesmo assim, acessar o signo interior nos obriga a pensar um pouco a respeito dele, mesmo quando a gente fala sem pensar muito, tá? Também permite ao indivíduo compreender o signo interior, por quê? Porque na medida em que a gente começa, né, a pensar a respeito do assunto, para a gente articular a nossa fala, escolher as palavras para que as pessoas não entendam melhor, eu também passo a entender melhor o signo interior e a maneira como eu entendo, eu compreendo, ou eu relacionei. E o aprofundamento da introspecção só é possível quando vinculado a compreensão da orientação social. Isso porque o signo e a situação social onde ele se insere são indissociáveis, ou seja, para eu me aprofundar nessa introspecção, para eu entender melhor, né, esse signo interior, essas ideias das quais eu estou me apropriando, eu preciso observar bem qual é a orientação social que esse signo carrega. Para vocês terem uma ideia, lógico que eu estudei Paulo Freire, é óbvio que eu estudei marxismo. Durante o mestrado eu tive contato com Bakhtin, venho estudando desde então, mas é por meio dessa orientação social, vamos assim dizer, que o Prof. EPT me trouxe, né, de 2018 para cá, que eu estou me aprofundando cada vez mais, né, no meu entendimento sobre a filosofia da linguagem proposta por Bakhtin, certo? É por meio desse processo que a gente vai entendendo melhor. Eu estou citando o Bakhtin, mas eu estou falando de valores sociais também, de cultura, tudo isso, né, todas essas nossas experiências a gente só alcança por meio da introspecção. E a atividade psíquica é a passagem, então, do interior para o exterior e vice-versa. Então, atividade psíquica, né? É quando eu estou exteriorizando
os signos que eu interiorizei, e ao mesmo tempo, quando eu estou me apropriando de novos signos, então essa atividade psíquica é esse constante, né? Toda enunciação renova-se por meio da dialética entre o psíquico e o ideológico. Por quê, gente? Por quê? Parem para pensar. É uma constante. Estamos sempre dentro de novos discursos, novas relações, novos conhecimentos, novos livros. Então, é a dialética entre o que é psíquico, que já está dentro da gente, e o ideológico, o que ainda está fora, é uma constante. Então, a minha enunciação vai mudar. A minha forma de conversar com as pessoas vai mudar. Quando eu for argumentar, os meus argumentos vão ter mais informação ou palavras novas, né? E a palavra, ela é produto da interação viva das forças sociais. Não se esqueçam que a palavra, como signo neutro, tá? Ela carrega nela, né, toda a questão das lutas sociais. Lembra no encontro anterior, quando a gente estava discutindo, né, a questão das palavras, como que a classe dominante faz uso do vocabulário para manter o abismo social, né? E assim, aí eu coloquei aqui, ó, para entender o Bakhtin, a boca fala do que o coração tá cheio. Certo, pessoal? Deixa eu deixar de compartilhar a tela aqui. Parei de compartilhar? Ok. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês acham que realmente, para a gente compreender o psiquismo, que se passa do psiquismo da pessoa, a gente tem mesmo que passar pela linguagem? O quanto a linguagem pode contribuir? Agora eu quero ouvir as impressões de vocês sobre o que diz esse capítulo. Quem se arrisca? Se continuar esse silêncio, eu vou começar a chamar, hein? Vai, Tarsis, começa. Então vai, Aline. Não, eu vou falar uma coisa aqui, que quanto mais eu ouço você falar de Bakhtin, mais minha cabeça dá um nó. Eu vou ter que ser sincera. Sério mesmo. Aline, não estou te ouvindo. Aline, não estou te ouvindo. Aline, eu vou passar para o Tarsis, então, que é o psicólogo da galera. Vai, Tarsis. Eu achei muito legal. Como todos sabem, eu parei um tempo de frequentar, de ver as aulas, mas quando eu voltei agora, conversando com o Paty, eu pude achar legal, e eu sempre ouvi essa metáfora, né, do tecelão, e acho que só agora com o Bakhtin eu entendi, né, porque eu sempre gostei de poesia e tudo, e sempre tinha nas poesias, né, os antigos, Platão e tudo, falavam isso, que falar é como tecer, né, o pensamento é como construir, né, tecidos, assemelhava essa atividade de tecelão. E realmente a gente vê, e na psicologia diz isso, que não há hoje, que você dizer que o indivíduo é unicamente inato, né? Tudo influencia na vida da gente. Desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, as comidas que ela se alimentava, os sentimentos que ela tinha, a música que ela ouvia, o estado de ânimo, como ela deu parto, se foi cesáreo, se foi normal, tudo isso hoje se sabe que influencia na vida e na personalidade do ser. Mas não pode se dizer que isso vai determiná-la. E a mesma coisa enquanto Bakhtin, nessa perspectiva da linguagem, não há como se dizer que o que é meu é unicamente meu, e eu posso dizer, né, eu sou um gênio, né?
eu parti daqui. Por isso que hoje, na ciência, por mais que se você descobrir a cura para o Covid, a vacina, você não vai poder dizer assim, eu descobri do zero. Existem vários outros estudos, né, que já falavam de outras vacinas, e a pessoa às vezes pega de um... Isso que é a ciência, né, é a complementaridade, né? Você descobre uma coisa, o outro parte dali, e isso se assemelha muito com essa filosofia da linguagem, porque nada é nosso completamente. Tudo parte de alguém. Mas nada também deixa de ser nosso, porque tem nossa individualidade. Você pode fazer uma receita de bolo, mas o bolo de Paty vai ser diferente do meu bolo, apesar dela pegar basicamente os mesmos ingredientes. Ela vai fazer de uma forma, vai deixar um tempinho a mais no fogo, ou vai botar a assadeira de um jeitinho que ela gosta, ou o fogão dela é diferente do meu. O fogão a gente entende como processamento psíquico, né? Eu vou processar aqueles ingredientes de uma forma, Paty vai processar e entender de outra. E aí tem uns fogões, não sei se vocês fazem isso, mas no meu, e às vezes fica meio ladeirado. Então eu tenho que assar de um lado e virar, passar de outro igual, porque ele é meio ladeirado a grelha. Então, cada fogãozinho tem o seu processamento e vai entender de uma forma. Uns vão ter que virar a grelha para entender melhor, vai ter que demorar um tempo mais, outros aquecem mais, outros vão solar o bolo. Então, acho que esse processamento psíquico é o que nos faz diferente de cada um. Não melhores, não piores, mas diferentes. E a graça dos discursos é justamente essa complementaridade, essa diferença, que hoje a gente está discutindo tanto e falando que tanto que a diferença é importante e que deve ser preservada. Inclusive, existem estudos que dizem que pessoas que têm, digamos assim, vieram de uma única linha, uma única raça, como os europeus, têm muitas doenças genéticas porque não se misturaram, né? Porque ali foram famílias casando com as mesmas famílias o tempo todo, e tem muitos defeitos e doenças hereditárias devido a isso. E as pessoas, inclusive até mesmo, agora saindo da questão de pessoas, mas dos animais, dizem que o vira-lata, né, que é o mestiço, ele tem um dos cachorros mais inteligentes que existem, né? Aí perguntar, qual é a raça mais inteligente? Vira-lata. Por quê? Porque é justamente essa mistura que faz as coisas, digamos assim, se complementarem, como as cordas do violão, que Romilson gosta de tocar. Já pensou se fosse a mesma corda? E, então, eu acho que essa compreensão, essa análise do discurso gostoso é isso, é ver a diferença, é não primar pela uma única retilineidade, é não entender que o meu discurso é único e tem que ser hegemônico, que eu tenho que ouvir o discurso do outro, que eu tenho que saber ouvir, porque uma das coisas que mais a gente tem a aprender com esse tempo de hoje é que as pessoas sabem falar muito, mas ouvir pouco. E principalmente nas redes sociais a gente vê isso, todo mundo falando, todo mundo é dono da verdade, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe, é doutor em tudo, mas na vida das pessoas, quando você analisa seus discursos, você vê que elas não sabem tanto assim. Quando você analisa o discurso da pessoa e a vida dela, você vê que ela está bastante confusa. Então, o análise do discurso começa a partir do social, né, digamos assim, para a gente que é de fora, mas como a gente viu esse capítulo, você consegue traçar linhas que vão até o psiquismo mais interno da vida das pessoas. Foi isso mais ou menos que eu entendi da aula de hoje. Nossa, perfeito, Tarsis, perfeito, perfeito. Eu estou vendo aqui que o Roberto colocou que Jesus disse, a boca fala, o coração está cheio. Jesus era o Bakhtin, o Bakhtin era cristão. Na verdade, o Bakhtin nunca falou isso, viu? Eu e Tarsis que falamos assim, que a gente estava falando sobre Bakhtin, né? Aí eu vou voltar para a Aline. A gente estava falando sobre Bakhtin, que a gente estava discutindo o projeto dele, e eu falei assim que eu acho que a melhor forma da gente resumir a que se propõe a análise do discurso proposta por Bakhtin vai muito ao encontro dessa frase, a boca fala do que o coração está cheio. Por quê? Agora eu volto para a Aline. Aline, volto lá nos conceitos iniciais do Bakhtin, para ver se você entende, tá? Se você quiser ligar a sua câmera e o seu microfone, você me interrompe a qualquer momento. A gente está estudando Bakhtin e ele fala sobre como que a gente
organiza, como que a gente expressa o nosso psiquismo, quem nós somos por meio da fala, certo? É isso que o Bakhtin traz para a gente, que nós expressamos quem realmente nós somos por meio da fala. Por quê? Porque quando a gente fala, nós apresentamos todas as ideias, concepções, crenças, tradições que nós temos, mas que essas ideias, crenças, tradições, esses elementos todos não são nossos, tá? Isso, não são nossos. Na verdade, a gente se apropriou, tá? Das nossas vivências, dos filmes que a gente assistiu, dos livros que a gente leu, dos cursos que nós fizemos, né? Da educação familiar. Oi? Aí são as polifonias que você falou. Exatamente, a polifonia, são esses diferentes discursos, tá? A enunciação, entenda a enunciação de uma maneira, para ficar bem simples, né? Como se fosse assim, o argumento, a sua fala, entendeu? Não entenda como frase, porque não é. Então, a enunciação, tá? Os enunciados, a enunciação é o ato de enunciar. Então, os enunciados são os argumentos. Então, para a gente construir os nossos argumentos, os nossos enunciados, a gente tem essa polifonia, que são todas essas experiências que a gente entrelaça na hora de falar. Esse ato de entrelaçar é chamado de dialogismo, certo? Por quê? Porque eu vou usar vocabulários mais altos que, né, por exemplo, você é uma advogada, então você usa provavelmente no seu dia a dia um vocabulário bastante alto nível, que advém dos cursos que você fez, da sua formação, mas ao mesmo tempo para falar de coisas muito simples, que pode ser as causas que você julga, às vezes nem é uma coisa tão assim, mas você precisa usar esse vocabulário. Então, você está usando aí o dialogismo, uso de um vocabulário de alto nível para resolver, por exemplo, eu não sei, vamos supor uma coisa que dá muito trabalho aí para advogado, uma briga de vizinhos, vamos supor, entendeu? Que é uma bobagem só para encher o saco de advogado. Sendo que é mais fácil um pedir desculpa para o outro, né? Mas, enfim, aí você usa do dialogismo, tá certo? Mas o que a gente está vendo aqui hoje? Que no processo, né, da elaboração dos enunciados, entendeu? Eu estou colocando para fora o que há dentro do meu psiquismo. Mas a construção esse psiquismo, tá? Ao mesmo tempo que ele é muito meu, ele é social e histórico. Por quê? Porque tem todas as experiências que eu vivi na minha vida, mas as informações dessas minhas experiências, elas não entraram na minha cabeça, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, na minha cabeça, do mesmo jeito. Não, eu fiz uma leitura delas, entendeu? Com base nas experiências que eu fiz anteriormente. Por exemplo, vamos supor que eu decidi começar um curso novo na área de... Eu comecei um curso agora, depois eu vou passar o link para vocês, caso vocês se interessem, sobre psicologia e marxismo. Muito bom, muito bom. Depois eu passo o link se vocês quiserem se inscrever, tá certo? Vocês vão gostar. Aí... Então, o que acontece? Esse curso novo que eu estou fazendo, conforme eu vou tendo contato com esses novos conteúdos, eles não entram na minha cabeça da mesma forma como os professores estão colocando. Por quê? Porque eles passam pelo meu filtro. Para eu me apropriar deles, automaticamente minha cabeça vai relacionando com aquilo que eu já sei a respeito do assunto. Certo? Esse é o filtro da apropriação. Aí, quando vê um conceito novo, eu penso, eu acho que eu entendi, mas ainda não consigo explicar. Quer dizer que eu ainda estou no processo, entendeu? De me apropriar, tá? Ainda está passando pelo meu filtro. Na hora que eu consigo explicar, já me apropriei desse conceito novo. Tá certo? Quer dizer, o meu psiquismo, ele é histórico e social, mas ao mesmo tempo ele é muito meu, porque ele passou pelo filtro da apropriação. E quando eu faço o meu discurso, eu estou mostrando quem eu sou. Ficou claro, Aline?
Claro, em outras palavras, realmente, como você fez a comparação aí, é a internalização de Vygotsky. Isso, Que sai da Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal. Todos nós temos questões nossas, mas nada é só nosso, porque tudo a gente aprende com a convivência com o outro, numa sociedade, tá? Então a gente vai construindo. Na medida que nós vamos formando relações, aí vem a questão histórica, nós vamos aprendendo nossos valores, vamos desenvolvendo. Aí cada passo desse de aprendizagem nosso como ele chama, né? Aprendizagem. Sai de um ponto, vai para o outro. Internaliza o conhecimento. Vygotsky nunca usou a palavra apropriação. Ele sempre falou internalização. Exatamente. Só que os colaboradores dele, né, o Luria e outro, Leontiev, na medida em que eles foram aprofundando, porque o Vygotsky ele morreu muito cedo, ele morreu entre 34 a 37 anos, mais ou menos. Então, os colaboradores dele continuaram o trabalho, então eles foram aperfeiçoando o conceito, e hoje não é só internalizar, botar para dentro, você tem que se apropriar. E apropriar é passar por esse filtro, entendeu? Porque uma ideologia, um signo ideológico, ele não é como se fosse uma coisa só, uma bola, entendeu? É como se fosse um cacho de uva. Então, você destaca aquelas uvinhas que são mais feias e que você não quer comer, entendeu? E você come o resto. Isso é mais ou menos isso. Dentro dessa internalização, então, com essa visão hoje de apropriação, é como se juntasse o que a gente chama de o que a gente transforma, o que a gente regenera, né? Isso. Você transforma esse conceito. Ressignifica, que hoje os psicólogos usam muito. Ressignificar. Que convém muito do Bakhtin, já que ele dá tanta importância aos signos. Exatamente, porque veja só, porque é exatamente isso, tá? Mas esse ressignificar, ele não tem um distanciamento total do significado anterior, tá certo? Esse ressignificar é ressignificar para você. Porque às vezes uma coisa que é muito legal para todo mundo, para você já não é tanto, você, né? Por quê? Por causa da sua experiência, da leitura que você faz baseada nos significados que você já tem dentro de você. Afinal de contas, as palavras são neutras. Exatamente. Eu entendi perfeitamente. Agora que você fechou aí, pronto, entrou na minha mente. O Bakhtin é sensacional, gente, sensacional. É assim, eu falo isso da Bakhtin. Você é advogada, você devia aprofundar no Bakhtin, porque você nunca mais vai ver as pessoas. Gente, aconteceu uma coisa tão engraçada. Eu estava dando orientação junto com o Marcelo para uma aluna, e a gente estava falando, faz assim, tal, que vai ficar legal, não sei o que tal. O jeito que ela olhou para a câmera, assim, abaixou a cabeça, eu falei para ela, não olha com essa cara, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque eu sei que você dá conta. Ela regalou o olho e falou assim, jura que deu para perceber que eu estava pensando isso? Eu falei, deu. Pelo jeito que você olhou para a câmera, deu para perceber que na sua cabeça você estava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso que eles estão me pedindo? Certo? E por fim, gente, a Aline como advogada vai tirar muito proveito se fosse você aprofundava no Bakhtin. E aí, pessoal, alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Alguém mais? Quer fazer um comentário? Madi, Ivanice, Robertão, Romilson. Fala, Romilson. Eu só vou bater palma aí para as explicações e a internalização aí dos assuntos. Tá, beleza, tá show. Os comentários dos colegas, a Aline jogou dura aí, viu? Tá brincando com a Aline? Tranquilo. Romilson. Esse Romilson. Eu já tô com saudade do seu violão, Romilson. Esse Romilson é um homem muito fino, né? Ele é um gentleman, né? Pessoal, não perde mais algum comentário? Já são quase 9 horas. Eu vou fazer o seguinte. Tarsis, como você me orientando, você puxa a fila. Tá certo? O próximo capítulo, capítulo 4, você escolhe um parceiro
e vocês apresentam no próximo encontro, pode ser? Minha parceira é Madiane, já está escolhida. Agora, no próximo pode abraço. Boa escolha, Tarsis. Boa escolha. Vão arrebentar. Ai, meu Deus, só tô Então tá escolhida. joia. Ó, então, tá? Capítulo 4. Deixa eu pegar aqui o livrinho. Gente, os meus livros ficam todos assim, ó. De vocês também fica? Olha aí, olha isso. Aqui tá de cor de rosa. Eu também, Os meus. eu não me acostumei a ler ainda as coisas digitais, porque eu gosto de ir riscando também. Eu risco tudo. Os meus livros ficam imprestáveis, quer dizer, não dá para emprestar para ninguém, porque eu fico morrendo de ciúme deles. Olha, 2 cores, caneta azul. Mas é interessante quando a gente olha, tem um bocado de link aí na mente. Esses riscos aí são links. Exatamente. A gente nem precisa ler de novo, né, Romilson? Porque a gente lembra o que está escrito ali, né? Bom, então vamos lá. Ó, o capítulo 4, deixa eu ver se está aparecendo aí na câmera. Tarsis e Madiane. Tá certo? Certíssimo. Com comadre eu faço aí tudo aí, ó. Comadre de Oh, meu Deus, o que será? Madi é fera. Madi é fera. Então tá certo. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação por hoje? Ô, Patrícia, só mudando de assunto, a questão das apresentações dos projetos. Então, amanhã, 9h30, né? Isso, 9h30, porque surgiu um imprevisto aqui, eu preciso resolver, eu preciso dar uma saidinha na rua, mas é rapidinho, 9h30 eu chego, já abro o link, entendeu? Aí já tem 15 dias que a Ana Maria apresentou, os demais. Não, foi o seguinte... Foi semana passada, né? Foi semana passada, a gente teve que fazer essas 2 semanas assim seguidas, muito próximas, para dar tempo da gente revisar todos esses projetos ainda dentro desse ano. Entendi. Certo? Para dar tempo da gente ver tudo ainda dentro desse ano, para não ultrapassar muito o tempo, muito o limite, mesmo porque a gente está todo mundo tendo que rever metodologia por conta da pandemia, não só vocês que é da turma 2019, né, mas o pessoal da turma 2020, perdão, 2020 não, da turma 2018, eles deveriam já estar a campo, já terminando a coleta de dados, mas por conta da pandemia, a Marta tinha começado, teve que parar, outras meninas também tiveram que começar e tiveram que parar, então todo mundo está tendo que voltar atrás e rever metodologia, submeter de novo ao comitê de ética, está tendo que rever. Então, assim, para não atrasar vocês, ficou essas 2 semanas, assim, encostadinhas, próximas, né, que é para dar tempo de ver de todo mundo ainda dentro desse ano, tá certo? Aí volta a ser quinzenal. Tá joia? Não, mas aí depois, próxima semana tem de novo. Então vai mudar o cronograma. O cronograma tá aqui do lado. Peraí que eu já pego, ó. Ó, aí vai ser só dia 24. Dia 24, dia 10, aí dia 17 não tem, aí vai ser dia 24 de setembro. Depois vai ser só dia 8 de outubro. Aí mantém o cronograma. Aí mantém o cronograma, foi só dessa vez mesmo. Porque realmente não tinha como. Tá joia, pessoal? Então, na próxima encontro nosso, Tarsis e Madiane. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me mandando, tá certo? Mensagem que a gente vai conversando. 7 horas. Está 7 horas. É isso? Isso, 7 horas. Na terça, que dia? O próximo encontro nosso do Bakhtin. Peraí. Nosso próximo encontro do Bakhtin é dia 17, às 19 horas. Semana passada, vocês me perdoem, mas eu tive um problema com a internet. Foi o fornecedor de internet que teve um problema no sistema. Eu fiquei sexta-feira e sábado sem internet. Beleza. Só funcionando no 4G, G4, sei lá. Aí ficou uma porcaria, desculpem.
Então, por isso que eu tive que mudar para essa semana. Tá joia, pessoal? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela atenção. Tá certo? Boa noite para todos. E quem sabe a gente aí, mais para frente, a gente faz uns ensaios, aí, uns escritos sobre Bakhtin. Tá certo? Legal. Paty, Oi. Depois você tem que mandar para mim uma data para a gente se orientar de novo, para eu me orientar, na verdade, que o desorientado sou eu. Tá. Eu vou ver aqui na minha agenda semana que vem, eu já marco com você. Tá bom. Beijão. Beijo, tchau. Viu, gente? Beijo, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Um cheiro.